Oi, Atlântiders! Parece que foi ontem que 2025 começou, mas a gente já pode avistar, ó, logo ali, tá vindo ali, ó, 2026 chegando. O Por Trás do Hype vai fazer uma viagem pelos últimos 12 meses e lembrar todo o caos, confusão e gritaria que aconteceu nesse ano. Teve show, teve meme, teve Oscar, teve demissão, passagem de bastão, despedidas, términos, morango, bebê... Calma, respira, porque tá começando agora a retrospectiva de 2025 do Por Trás do Hype. Já vou começar adiantando que aqui a gente não vai seguir nenhuma ordem cronológica, a gente só vai jogar, porque essa altura do ano a gente já tá bem doidinho, então tem coisas que vocês nem lembram que foi esse ano e eu vou falar aqui agora. Vamos começar por um momento histórico? Vamos começar. O Brasil tava ansioso pela edição desse ano do Tudo no Rio, projeto que iniciou ano passado com o objetivo de trazer grandes shows gratuitos para o Brasil. Depois do mega espetáculo da Madonna nas areias de Copacabana, que reuniu aí mais de 1 milhão de pessoas. Em 2025, Lady Gaga veio pro Brasil e até entrou pro livro dos recordes. De acordo com a organização do evento e a Prefeitura do Rio, o show da Mother Monster reuniu a esmagadora marca de 2,1 milhões de pessoas em Copacabana, ganhando o título de concerto com o maior público de uma artista feminina. O mundo todo ficou de olho no evento e nas redes sociais só se falava sobre isso. Sem contar que o público que estava lá na porta do Copacabana Palace, incomodando diariamente a Gaga, tava completamente surtado, maluco. Vivemos isso esse ano. Dá pra ver a Gaga aqui? Querida. A gente sabe que o brasileiro é muito engajado e disso ninguém duvida. E ninguém faz uma festa igual a gente. Só que nesse ano, o Oscar virou Copa do Mundo. O filme Ainda Estou Aqui, adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva e dirigido pelo Walter Salles, já estava sendo aclamado em diversos festivais pelo mundo. Mas o que deixou o nosso país em festa foram as 3 indicações ao Oscar em 2025. Melhor filme internacional e melhor atriz pela atuação da Fernandinha Torres. Foi a primeira vez que um filme brasileiro figurou entre os indicados a melhor filme na história do Oscar. Foi a primeira vez. Ouviu, Thay? A cerimônia, que aconteceu em março, reuniu o povo brasileiro nas ruas, nos bares, todo mundo junto pra assistir a premiação, e veio aí, tá? Ainda Estou Aqui venceu a estatueta de melhor filme internacional, a primeiríssima vitória do Brasil no Oscar. Esse triunfo representa um marco pro cinema nacional. Não é só uma conquista de prestígio, mas a afirmação de que produções brasileiras podem sim competir e vencer em pé de igualdade com grandes produções lá de fora. Lá de fora, né? Parece minha avó. Mas não foi só de glórias que o Oscar desse ano viveu. Teve barraco. A cerimônia de 2025 foi marcada por uma campanha acirrada e a polêmica disputa entre Ainda Estou Aqui e Emília Pérez, um musical que liderava aí em números de indicações. A atriz protagonista de Emília Pérez, a Carla Sofia Gascon, fez acusações públicas insinuando que a equipe de Ainda Estou Aqui estava aí conduzindo uma campanha difamatória contra a produção dela. Só que a diva não sabia o quê? Que não dá pra arranjar treta com os fãs, ainda mais os fãs brasileiros. Pois foram lá e ressurgiram alguns posts antigos da Carla no Twitter, com alguns comentários bem problemáticos, racistas, xenofóbicos. E apesar do repúdio e da retirada do apoio da Netflix, a academia não desclassificou a Carla nem revogou a sua indicação. Depois de toda essa crise, a atriz compareceu na cerimônia, mas não passou pelo tapete vermelho porque ela não é boba, né? Ela passou aqui, ó, cabecinha baixa, good night, bye bye. Em 2025, o Brasil e o mundo, né, viveram uma explosão de conteúdos criados por IA. E eu não tô falando só de tecnologia, mas eu estou falando de cultura, estou falando de um folclore digital criado. As timelines se encheram de personagens absurdos, hiperrealistas, emocionais, fofos ou completamente surreais, tudo isso criado por IA. E muitas vezes o público achando que era real mesmo. Até hoje a gente se confunde. Esses dias eu chorei por causa de um gato e um bebê que não existiam. De Marisa Mayô com o seu programa absurdo, as performances da cantora Tocana, em 2025 todo mundo pirou e até ficou com medo da inteligência artificial. E fica o spoiler que só vai piorar. Tá, galera? Mas não foi só nas redes sociais que a gente teve sucesso em 2025, não.
Nas telonas e nas telinhas, vários filmes, novelas e séries ficaram no hype da galera. Aliás, tivemos um episódio exclusivo do Por Trás do Hype pra falar de Vale Tudo, mas não tem como fazer uma retrospectiva do ano e não falar do surtinho que foi essa novela. O remake do sucesso de 1989 estreou em março e ficou na boca do Brasil todo. Ui! Apesar dos vários furos no roteiro, críticas nas redes sociais e tretas nos bastidores, todo mundo se apaixonou pela vilã Odete Roitman e a diva, convenhamos, carregou a novela nas costas. E fica aqui, né, a observação que meses se passaram e a gente ainda não aceitou aquele final, mas tudo bem, vamos ter que aceitar. Teve outra novela que caiu na boca do povo, mas dessa vez fora da Globo. Beleza Fatal foi a primeira novela original da HBO e marcou pela adaptação do formato novela pro streaming. Ela manteve toda a estrutura de uma novela, mas com um ritmo e uma estética totalmente adaptados ao público digital. Segundo a plataforma, a última semana da novela ficou em primeiro lugar no Brasil e em toda a América Latina. Nas redes sociais, a repercussão foi bem intensa, com vários memes criados e o público ovacionando o trabalho da Camila Pitanga. Saindo um pouco desse universo das novelas, vamos pras telonas? Ou melhor, do palco pras telonas? Um dos maiores sucessos da Broadway, Wicked, levou uma legião de fãs pro cinema em 2024 e nesse ano virou uma febre com a segunda parte da história de Glinda e Elphaba. O filme ultrapassou a marca de 700 milhões de dólares mundialmente nas bilheterias e recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo nas categorias principais como melhor filme. Sem contar todo o destaque que a Ariana Grande e a Cynthia Erivo receberam por suas performances. Teve gente no cinema vestida de Glinda, pintada de verde, foi um grande surto coletivo. Sem contar a galera cantando no cinema, que aí eu já fico um pouco mais puto, que eu acho um pouco chato. Cantar no cinema, galera... Já falamos sobre a Globo, mas precisamos falar sobre uma despedida que rolou em 2025. William Bonner ficou 29 anos à frente da bancada do Jornal Nacional e nesse ano anunciou, do nada, ou não, a sua saída do Jornal Nacional. O jornalista falou que essa decisão foi pensada e planejada nos últimos 5 anos e tinha aí como objetivo reduzir a carga de trabalho dele para ele poder dedicar mais tempo à vida pessoal, à família, a outros projetos e gastar o dinheiro que ele fez esses anos todos, né, galera? Lembrando que, agora eu vou defender a classe jornalista aí, o pop fudido aqui. O Bonner, ele não tava lá só dando boa noite e ir embora, mas além de âncora, ele exerceu o cargo de editor-chefe durante 26 anos. Em novembro, o divônico César Tralli assumiu a bancada do Jornal Nacional ao lado da Renata Vasconcelos e agora ele tá lá desfilando e vai de um lado e vai pro outro. O gato gosta de caminhar. Eu sou um pouco César Tralli, eu acho, tá? E que eu gosto de manter o meu passo, eu gosto de caminhar e aproveitar os espaços. Olha, se tu respirou nesse mundo em 2025, tu deve ter vivido os hypes da internet que tomaram conta da vida real. Começando pelos Bobbie Goods, os livrinhos de colorir que viralizaram nas redes sociais, principalmente no TikTok, e aqui no Brasil, as edições do Bobbie Goods alcançaram vendas de mais de 2,5 milhões de exemplares. Essa mania surgiu porque tá todo mundo conectado nas telas 24 horas por dia e poder ter esse momento de desligar e praticar aí um hobby que não envolva as telas, que desenvolva o nosso lado artístico, manual. É muito bom, né, Thay? Sem contar que mexe muito com a nostalgia da galera, né? Tá todo mundo querendo voltar a ser criança. Nessa pegada de saudade da infância, o fenômeno dos Labubus tomou força quando várias celebridades e influenciadoras foram vistas com o boneco, seja na bolsa ou como um acessório. Resultado disso, todo mundo queria ter um Labubu. Sabe o que foi mais desejado do que este boneco em 2025? Uma caixa de morango. É isso mesmo, no futuro vai ser bem difícil a gente explicar esse fenômeno pros nossos filhos, netos, tem coisas que a gente não explica, a gente só sente. O tal morango do amor nada mais é do que um morango com um brigadeirinho branco ali, coberto por uma casquinha de açúcar e um pouco de orégano, tá? Não vai. Esse maldito morango explodiu nas redes sociais e a demanda do doce disparou. Plataformas de delivery viram os pedidos de morango do amor crescerem cerca de 2.300% entre junho e julho de 2025. Porra! Tudo isso? A popularidade do doce também impactou o preço da fruta, obviamente, né? O valor do morango subiu em vários lugares e em Minas Gerais, por exemplo, houve um aumento de até 66% no valor do quilo, Thay. É...
Viramos jornal agora, o jornal do Lulis. Enquanto todo mundo tava falando sobre a IA, as novas tendências e tudo mais, um novo fenômeno surgiu na internet. Um movimento tão aleatoriamente inesperado. O seu nome? Legendários. O movimento surgiu quando criadores de conteúdo começaram a compartilhar vídeos e relatos falando sobre viver de forma lendária. Para eles, isso significava assumir uma postura, uma confiança e um propósito em tudo que eles fizessem no dia a dia, transformando aí as suas tarefas comuns em um momento de protagonismo. Acontece que a ideia pegou, e um grande resumo da ópera é que era um bando de homem gritando em cima do morro, berrando gritos de guerra, tudo isso para se tornar um homem de verdade. O meu grito de guerra de Legendários: vai, Lulis! Lulis! A música brasileira repercutiu bastante em 2025, tanto nos lançamentos quanto na vida pessoal dos famosos. Mas vamos começar falando sério e depois a gente vai pra farofada, pode ser? O Tiny Desk é um fenômeno no mundo todo e nesse ano a gente teve a honra de ter uma versão só nossa. A ideia permanece a mesma, tá? Shows mais intimistas, com arranjos mais puros e acústicos, em um lugar reduzido e que destacam a música e a voz, sem toda aquela parafernália de um grande show. A versão brasileira estreou com o divônico João Gomes e de lá pra cá segue surpreendendo com artistas que são a cara do nosso país. O Brasil entra no time dos poucos países, fora os Estados Unidos, com uma versão oficial do Tiny Desk, sendo o terceiro do mundo com esse privilégio, somente depois do Japão e da Coreia do Sul. Isso representa uma valorização da diversidade musical brasileira, do piseiro ao soul, do MPB ao rock alternativo, tudo pode caber na mesinha do Tiny Desk. Mas vamos então pra farofada e fofocas também, que a gente tá no Brasil, né, galera? Até me cocei aqui. Obviamente eu estou falando do término que partiu o coração de muita gente. Zé Felipe e Virgínia se separaram, mas como tudo na internet vira hype e tem fã-clubes, a história não parou por aí, não foi um término qualquer. Até porque o Zé Felipe assumiu um namoro com a também cantora sertaneja Ana Castela, o que gerou um burburinho absurdo, principalmente entre os fãs. E a Virgínia tá muito bem, obrigado, tá? A influenciadora assumiu o romance com o jogador Vini Júnior e parece que, apesar aí da tristeza de muitos fãs de Virgínia e Zé Felipe, ambos estão muito felizes com os seus novos parceiros e desejamos tudo de melhor. Quem chamou bastante atenção esse ano, como em quase todos os anos, foi a Anira. E dessa vez não foi por causa do sucesso dos ensaios da Anitta, que levou muita gente por todo o país pra curtir o verão. Poderia ser pelo trabalho da gata? Poderia, mas não foi. Nesse ano, a Anitta reapareceu nas redes sociais com um novo rosto. E o público aí reagiu com uma certa surpresa. Muita gente disse até que parecia outra pessoa. A cantora declarou que tá vivendo uma fase de menos exposição. Ela reduziu os posts pessoais e diminuiu a frequência de aparições públicas, focando mais na privacidade, no bem-estar e na leveza de vida que ela quer viver. Tá bom. A Anitta participou de rituais, inclusive com vertente espiritual, xamânica, e chegou a dizer que gostaria de ser uma inspiração de elevação espiritual para os fãs. Eu tô rindo, mas não é de deboche, sabe? Porque, vai, a Anitta é foda, cara. Ela manifestou que sente um chamado para algo além da música pop tradicional. Ela revelou até que pensa na ideia de fazer shows de mantras mais introspectivos, meditativos, voltados para energia. E os fãs, bom, esses aí, eles estão morrendo de saudade da Anitta do Velho Testamento, o verão tá chegando, quem sabe aí ela apareça, Planeta Atlântida. 2025 também foi o ano de muitas perdas. Já que a gente tá falando de música, aqui no Brasil, a cantora Preta Gil faleceu com 50 anos e deixou o país todo arrasado. A Preta tratava um câncer desde 2023 e mesmo com remissões e tratamentos, o quadro se agravou, levando à sua morte em julho desse ano. Com mais de 2 décadas de carreira, ela era cantora, empresária e figura pública influente, conhecida tanto por sua música, quanto por sua atuação em causas sociais, pela representatividade e pelo ativismo. O mundo do rock também teve uma perda muito grande em 2025. Ozzy Osbourne morreu em julho aos 76 anos. O Ozzy foi vocalista fundador da Black Sabbath, banda pioneira do heavy metal. Ele ajudou a moldar o gênero com vozes sombrias, guitarras distorcidas e letras que redefiniam
definiram o rock pesado. Após sair da banda, ele lançou carreira solo de enorme sucesso, com álbuns e músicas que entraram pro hall dos clássicos do rock e heavy metal. O que também chamou a atenção nesse ano foi aquele momento histórico que acontece de tempos e tempos, que é a morte do Papa. O Papa Francisco faleceu em abril aos 88 anos. Francisco foi o pontífice por cerca de 12 anos, desde 2013, e marcando aí seu papado por uma postura de proximidade com os pobres e os marginalizados da sociedade, uma defesa da justiça social e uma visão de uma igreja mais inclusiva. A notícia gerou comoção mundial, né? Diversos líderes religiosos, governantes e fiéis expressaram tristeza, gratidão e homenagens ao legado do Papa. Com a morte do Francisco, rolou o conclave, aquela novela que a gente já conhece, e no fim da história, o novo Papa eleito em 2025 é o Robert Francis Prevost, que adotou o nome de Papa Leão XIV. Mas agora vamos botar a energia lá em cima, porque 2025 foi um ano de muitas conquistas e estreias aqui na ATL TV. Principalmente pelas produções originais feitas pelo nosso time da TLTV, que merece uma salva de palmas! O doc A História do Pretinho Básico, contada pelo seu criador, e o Planeta Atlântida, 30 anos criando memórias, marcaram uma nova fase da Atlântida. Com uma audiência lá nas alturas, uma audiência fiel, 2025 marcou só o início desse momento, e fiquem ligados, não saem daí, porque em 2026 prometem muitas novidades e vocês não perdem por esperar. Vem outro documentário por aí, hein? Será que vem? Será que vem um documentário da minha vida aí? A história do Lulis, contado por trás do Lulis. E é nesse clima de retrospectiva que a gente encerra o Por Trás do Hype e avisando que é o último de 2025. E agora, a gente só se vê ano que vem. Então se inscreva aqui na TLTV, curta, comente, compartilhe e ano que vem estaremos com um português melhor, recuperados, descansados, né? E aí a gente volta com mais episódios e muito mais coisas legais aqui no Por Trás do Hype, tá bom? Um bom final de ano, se cuidem. Um grande beijo, um feliz ano novo a todos e um ano abençoado. Adeus, ano velho. Feliz ano novo.